Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Estamos aqui junto com a nossa irmã Dayana. Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, eu e o irmão Alex, mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. Terminamos praticamente, né? Já estamos finalizando, evangelizando 200 pessoas de igreja, né? Dando a palavra de Deus. Lembrando, né? Quero dar algumas notícias, né? Porque a gente sempre fala o que acontece, né? No ministério que Deus deu pra gente. E fui parado, né, irmã? Quero mandar um abraço, pastor Clóvis, né? E Levita Luciano. Por quê? São várias pessoas que têm parado, né? A irmã Daiane, que poucas pessoas conhecem ela, né? Aqui na cidade de Itatiba, que estão nas igrejas, né? Mas eu tenho tido contato, né? Dei até a notícia para a irmã Daiane que conversei com o pastor Clóvis, um homem de Deus mesmo, que luta pela palavra verdadeira, uma pessoa que a irmã Daiane, na oportunidade, vai poder estar conhecendo ele, a esposa dele. E eu falei, entreguei o CD para ele e falei assim: olha, pastor Clóvis, esse CD a gente está dando, principalmente quem é da igreja. Ele falou assim: olha, estava faltando alguém que fizesse isso, né? Porque hoje está tudo perdido. Ele disse que está tudo perdido, as pessoas estão, fazendo tudo de qualquer jeito e usam um pretexto dizendo assim: já que está escrito mesmo. As pessoas não estão preocupadas mais em nada, né? E o Levita Luciano, ele disse assim que assiste, né, o nosso blog, né? E disse que escuta as pregações. E também vi outros e muitas pessoas em Madalena agora estão escutando, estão apoiando, né, a palavra de Deus, graças a Deus por isso, né? Uhum. E a gente fica sempre assim, sendo criticados, e o tema de hoje, né, vamos fazer hoje Então, o tema de hoje é que o mundo, né, protege os seus, né? Nós sabemos, gente, que hoje é mais fácil a gente agir errado, né? Hoje em dia, assim, é mais fácil você sair da situação mentindo do que falando a verdade, né? Mas, assim, gente, por isso que a palavra de Deus fala que o caminho da salvação e poucos que andam por ele. Por quê? Né? Você tá numa situação, né, que você escolhe, né, para você sair mais rápido é o quê? A mentira. Então é mais fácil, então é mais largo o caminho. Então, se você escolher falar a verdade, vai vir mais complicação, né? A porta estreita, né? Daí vai ficar mais estreito o caminho que é a da salvação. Então, não é você... porque antes eu achava assim que quando alguém falava pra mim assim, o caminho da salvação é estreito, o caminho do inferno é o largo. Daí eu achava assim, não, quando eu morrer eu vou escolher, vou pro caminho da salvação. Eu achava que a minha alma ia escolher um caminhozinho, entendeu? Não aqui na terra ser esse tipo de coisa, falar a verdade, conhecer Deus, assim. Mas pra mim, no meu pensamento antes de conhecer Deus era o quê? Não, vou morrer e eu tenho que saber qual é a porta a abrir para poder entrar, né? Entendeu? Sim, mas hoje, o mais interessante, né, que a gente prega muito sobre essa mistura, né, do mundo com a igreja. Hoje os cristãos não se preocupam mais de estar mentindo. Não se preocupam mais de ouvir a verdade, não se preocupam mais se vão para o inferno, se vão para o céu. Então assim, Jesus veio, ele perdoou meus pecados, né? Então eu vou mentir, eu vou fazer um monte de coisa errada, eu só vou lá e peço perdão. Não é bem assim, gente. Se você não tiver um arrependimento no coração, você está agindo como os judeus, que eles iam lá, pecavam e já sacrificavam as criaturas. Então você está premeditando, não, eu vou mentir, depois eu peço perdão para Deus. Não, você tem que lutar para você falar a verdade. Né? Então as pessoas... Agora, se você tá falando a verdade, né, e o problema não tá se agravando, você não, vou inventar mentira porque Deus sabe o que eu tô passando. Isso aí também não tem. Já ouvi isso aí, as pessoas falando. Tem pessoas que falam assim, poxa Deus, quanto mal falar a verdade, mas tá piorando, então Deus sabe o que eu tô passando, e se eu falar a verdade, Deus vai entender se eu contar uma mentira, né? E Deus vai saber o que eu tô, como eu tô falando a mentira, então Deus vai saber o esforço que eu fiz, mas eu não consegui, mas Deus vai me perdoar. Não, gente, você tem que ir, né, como Jesus foi até o final, entendeu? Então, assim, se você não tá conseguindo, né, não consigo, né? Não, se a pessoa vier falar comigo e eu vou falar a verdade, mas se der algum problema, eu vou mentir, entendeu? Então, muitas pessoas preferem sair
pela mentira, né? Porque daí é uma coisa mais fácil, é uma coisa mais... É cômoda, né? É mais cômoda, não gera problemas. Então, é o seguinte, Nisso. Olha, nós fizemos um vídeo sobre o Abílio Santana, você pode ver que foi assim, ó. Temos um vídeo do Templo de Salomão que demorou um ano. Mais de 2.000 visitas, lá tá em primeiro lugar. Nós fizemos não tem 5 meses. Ele já ultrapassou, né, o vídeo de Salomão, com 2.000, quase, acho que 500 visitas. E críticas atrás de críticas. Gente, falar a verdade, quando foi que deram ouvido para Jeremias? Quando foi que deram ouvido lá para Ezequiel, Isaías, sabe? Assim, quando eles falavam da correção, né, que Deus não estava satisfeito com o que eles estavam fazendo, que Deus ia tratar com eles, ou Deus era poderoso, ou Deus ia vingar, sabe? O povo já estava incrédulo, o povo já não acreditava, achava que era melhor viver daquela maneira. Até mesmo para João Batista, Jesus Cristo, gente, sabe? Então, assim, Jesus, por ele falar a verdade, por ele levar a palavra de Deus, ele foi chamado de endemoniado, e ele ficou sozinho, ele ficou abandonado, né? Porque as pessoas não aceitam. Por isso que o tema é que o mundo protege o que é dele, né? Os seus, né? Vamos para a mesma coisa, as pessoas, né, que têm a palavra de Deus, conhecem Deus, buscam Deus, mas elas preferem proteger o que é mentira. Preferem proteger as coisas erradas. Então a gente pregou sobre o Abílio Santana, falamos o que é um falso profeta, falar assim, até comentei com a irmã Daiane, né? Que vão postar, né? Falar, olha, eu vou encaminhar, né? O que a pessoa quis dizer, este vídeo para ele ver. O Abílio Santana. As pessoas falam isso querendo nos amedrontar, mas se a gente não quisesse que ele visse, a gente não teria colocado na internet. É que nem a irmã Daiane falou, graças a Deus, se o cara vai encaminhar o vídeo para ele ver, ou seja, é chegado a ele o reino de Deus. Ou seja, ele tem que tomar uma decisão. O que ele vai fazer da vida dele? Ou ele vai continuar no falso caminho? Ele nunca pode dizer, Deus, eu não sabia, mas, poxa vida, um cara que para muitos significa um pastor, como que ele não sabia da verdade, né? E o pessoal, assim, eles desmerecem a palavra de Deus, porque eles dizem assim, ninguém vê o que vocês estão falando. O próprio Deus, gente, muitos pastores na cidade de Itatiba já estão vendo. Isso aí tem, vocês não entendem, mas tem uma forma de você saber quem está vendo. Por nome, né? Endereço, tipo esses negócios assim, né? De endereço postal que fala, né? Então a gente sabe quem está vendo, quem são os pastores, o nome dos pastores. Por nome, né? Eu já conheço, por foto. Então assim, muitos pastores estão vendo. Temos um grupo aí de pastores e pregadores da palavra de Deus, que é sempre postado lá, muitas pessoas estão assistindo, estão recebendo a verdade de Cristo. E Cristo, por pregar a verdade, ele ficou sozinho. Ele ficou abandonado, ele ficou... E muitas pessoas falam, não, mas João... Pregam isso, né? Não, mas João esteve com ele. Todo momento não abandonou ele. Onde que está escrito isso? Mandou pegar Jesus e mandar... Tipo assim, o pessoal fala... Começou com os próprios que hoje, né? Era tipo os donos da palavra. Como hoje a gente considera os pastores, né? Então, eles... Como eram de autoridade, né? Tipo, os pastores já falam, não, pessoas de Deus. Falaram pro povo que o que estava falando errado. Muitos, né, seguidores falaram, não, é verdade, realmente. Eles não foram procurar se realmente, né? Mesmo aquelas pessoas dizendo ser de Deus, eles não foram procurar se era mentira ou é verdade. Não, só escutaram o que eles falaram e foram lá. Não, vamos lá, um chamando o outro, né? Assim, aí Judas foi. Então, daí foram... Entregou onde é que ele estava, já estavam querendo pegar ele, né? Foram lá, né? Vamos lá, vamos julgar e tal. Quando ele foi preso, né? Os pessoal se mandaram tudo, né? E ele diz aqui, a irmã Daiane vai ler essa passagem. João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então,
você pode ver que Deus falou nós pregamos a palavra de Deus. Né? Jesus está dizendo aqui que as pessoas lutariam, né? Para que ele não fosse entregue. Se o reino de Deus fosse desse mundo, as pessoas lutariam para que eles não fossem entregues. Ninguém não fugia. Aquela multidão que andavam com ele... Lutaria por ele. Lutaria por ele, protegiam, né? Não vai pegar e tal. Mas cada um correu igual formiga no formigueiro. E outra coisa, né? Ele disse assim, a palavra se esforçariam, né? As pessoas se esforçar. Hoje nós vemos o que, gente? Que as pessoas, elas apoiam mais a mentira do que a verdade. Com certeza. Né? As pessoas, é mais cômodo. Então, assim, elas não se esforçam. Elas não se esforçam para que a verdade, sabe, não se esforça pela justiça. Mas sabe por que isso, gente? Né? As pessoas falam isso nem por amor a Deus, entendeu? As pessoas que preferem mentir, por quê? Não, a minha amiga vai ficar com raiva de mim se eu falar a verdade. O meu amigo vai ficar com raiva de mim se eu falar a verdade. Né? O meu emprego vai ser perdido por causa disso se eu falar a verdade. Então, as pessoas vão ficar com raiva de mim se eu falar a verdade. Então vai ser mais fácil o quê? Eu mentir, todo mundo se agradar de mim, do que eu falar a verdade e só Deus se agradar de mim. Então, o pastor vai achar ruim, o membro velho de igreja vai achar ruim. Então, quer dizer, não se prega mais nada. Foi o que eu disse assim. As pessoas falam muito. Mas só Deus pode julgar. A palavra de Deus fala que umas pessoas vão pregar e outros julguem. Então, não vale mais a palavra de Deus. Então, quer dizer que não vale mais fazer as coisas certas. Né? Não vale mais agir da maneira contrária a este mundo. Né? Então, assim, temos que seguir o curso. Né? Então, quer dizer que temos que abandonar a Deus. Temos que abandonar aquele que morreu por nós. Temos que abandonar, como o apóstolo, né, Paulo, ele falava, né, já que recebemos a palavra, então andemos segundo a mesma regra. Então, quer dizer, não é para você mudar, mas dessa maneira, como a irmã Dani está falando aqui, não, vamos fazer dessa maneira, que dessa maneira eu não arrumo confusão, dessa maneira eu escapo mais rápido. Só que assim, as pessoas, como ele diz aqui, meu reino não é desse mundo, porque senão as pessoas se esforçariam para não entregar ele. Então, hoje, gente, as pessoas, elas não se esforçam para fazer a vontade de Deus, não se esforçam para estarem do lado certo. Elas são sábias para o mal, para fazerem o mal, né? Mas o bem não fazem o bem, né? Então, onde está, né, os servos de Deus? Onde estão as pessoas de Deus? Onde estão as pessoas que buscam justiça? As pessoas que buscam, sabe, as coisas certas? Então, gente, Jesus, ele foi abandonado. O Filho de Deus, ele foi abandonado. A palavra de Deus, eu vou ler aqui para vocês, em Mateus 26, bem no finalzinho, 56, a qual Jesus, ele foi preso. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas João esteve com ele todo o tempo. Né? É pregado isso no altar, gente. Né? Então, pra gente ver que ele disse que a gente passaria por problemas, porque ele passou, perseguições, porque ele passou, a gente seria perseguido por causa da justiça, ou seja, por causa das coisas certas, né? Porque ele passou e a gente também é abandonado. Então, você pode estar passando por um problema de abandono. Conheço muitas pessoas que pregam, que estão pregando, que louvam, que são abandonados por falar a verdade de Cristo, por falar, não, mas não é dessa maneira. Mas você tem que se converter, você tem que isso, você tem que não sei o que, não, porque não há ninguém, né, como Deus falou para Isaías, né, a quem eu enviarei, né, mas Isaías falou, envia a mim. Então você vê que naquele momento havia o quê? Um monte de gente, sabe, Deus chegar para Isaías e perguntar quem eu vou enviar. Será que ele perguntou para um pastor daquela época, por uma pessoa que dizia, gente, qual foi o pastor, né, que Deus escolheu para pregar a palavra dele? Não. Qual foi uma das pessoas que se diziam, né, lá daquela época, né, tipo, é geração de pastores que Deus mandou falar pro povo, né? Não, Deus buscava pessoas, né, que ele via que realmente ia falar a palavra dele, não a palavra de si mesmo, né? Porque hoje os pastores, eles procuram, né, ler o que o povo vão aceitar, né? Eles não procuram, não, vou ler aqui, o Senhor meu pastor não me faltará e tal, as pessoas vão ficar consoladas com isso, tá bom, vamos terminar o culto, pedir o dízimo. As pessoas não procuram assim, não, essa palavra, as pessoas não vão entender, eu vou explicar, né, que Deus é assim, Deus faz isso,
Acontece isso com a vida da pessoa se a pessoa fizer isso para Deus. Eles não deixam a pessoa temer a Deus, né? Eles fazem ao contrário. Eles querem que eles entendam que Deus faz o que eles pedem. É isso que os pastores pregam, né? Então, ou seja, até os próprios pastores não falam a verdade, né? Porque se eles falassem a verdade, eles falariam o que tinha na Bíblia, né? Porque assim, se a palavra de Deus mostra, né? Pede para ler. Um pastor tá uma igreja lotada, né? O que falta para eles? Ele não é o dono do culto ali naquela hora, né? Ele tem o poder de chegar e falar assim, olha, é assim, a palavra de Deus é assim, assim, assim. Quem quiser sair, não gosta da palavra, levante, as portas, está aberta. Agora eles têm medo das pessoas se levantarem e falar assim, não, eu não aceito a palavra. Ou seja, eles querem ler o que as pessoas querem ouvir. Eles não querem ler o que Deus deixou para eles falar, né? A irmã Daiane, ela vai ler Isaías 1:3. 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o presépio do seu dono, mas Israel não me conheceu, e o meu povo não teve inteligência. Ó, o meu fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então você vê que a gente tem pregado, né, irmã Débora? Nós temos pregado e a palavra de Deus fala que o povo não entende. O povo não entende que tem que ter correção. O povo não entende que tem que lutar pelas coisas certas. As pessoas não entendem. Então, conversou com a irmã Daiane, né, irmã Daiane? E eu dizia assim, olha, quando a gente para imaginar no Apocalipse, quando a gente para imaginar e pensa assim, nossa, são coisas terríveis, sabe, são coisas ruins, são coisas, sabe, que Deus vai trazer sobre a face da terra para os filhos da desobediência, gente. E as pessoas falam assim, não, vai só para as pessoas do mundo. Não, estou falando os filhos rebeldes, os filhos que se rebelaram contra mim, diz o Senhor. As igrejas, sabe, que estão erradas, que querem o erro, as pessoas que estão afastadas do Senhor, que abandonaram as igrejas, não querem saber de nada, ou que têm a Bíblia debaixo do braço, ou abertas pelos cantos da casa, mas abandonaram. Então ele está dizendo que o meu povo não entende, não tem inteligência, né, para entender as palavras dele, para saber que o dia do Senhor vem, que ele quer que as pessoas venham se arrepender, que elas venham se santificar, porque o dia do Senhor vem. Então, as pessoas, elas se ajuntam para o mal. E eu falei com a irmã Daiane, quando a gente para imaginar, sabe, ou falar de Apocalipse, ou imaginar que Deus vai trazer um mal tão grande, a ponto de fazer o ser humano sofrer, sabe, como, a ponto de pedir a morte, a gente pensa, né, poxa, Deus é ruim? As pessoas pensam, poxa, Deus é ruim? E a gente começa a ver as obras das pessoas. A gente começa a ver que o mundo tem se tornado como as obras de Sodoma e Gomorra, né? Que o certo é fazer o que é errado, e o errado é fazer o que é certo. Ou seja, se você fizer algo certo, você está errado. Se você fizer algo que é errado, as pessoas aprovam, as pessoas dão a mão, as pessoas aplaudem. Agora, se você fizer o certo, as pessoas elas vão dizer que você está errada, elas vão caçoar, elas vão zombar, porque elas não tem Deus, elas se esqueceram de Deus, elas se esqueceram da palavra de Deus, e no meio das rodas das pessoas tem muita gente que conhece a Bíblia, conhece a vontade de Deus, mas não pratica. E aí Deus fala assim, não entende. Aí ele fala aqui para Isaías, no 6, ele diz assim, ó, ouvi, né, Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem enviarei? Então você vê, né, irmã Daiane, que uma multidão, né, pessoas e pessoas, e aí Deus chega para um homem e fala assim, poxa, quem enviarei? Poxa, os olhos dele, você pode ler a palavra de Deus, né, irmã Daiane? Deus, ele vê tudo, gente. Deus, ele vê, sabe, de uma extremidade da terra a outra. Deus, ele conhece, sabe, o infinito. Ele conhece todas as pessoas. Ele tem o nosso fio da nossa cabeça tudo contado. Sabe, ele olha toda a imensidão. E ele perguntar para o homem, poxa, quem que eu enviarei? Gente, Deus, né, você vê que a situação que
a pessoa pensa, poxa, por que Deus destrói logo o mundo, né? Tem pessoas que pensam assim. Deus tem poder de tudo, por que ele destrói logo? Ou então por que ele não salva todo mundo? Ou então por que ele destrói logo? Então assim, Deus ele é justo, né? Gente, Deus é tão justo que ele mandava no começo do mundo, né? Deus falava pro povo, mandava pessoas, e o povo, né? Quando recebia o castigo, era que pedia perdão, né? E mesmo assim voltava a pecar novamente, voltava a aceitar o pecado, né? Deus enviou tantas pessoas, mas tantas pessoas que ele mesmo resolveu vir na terra, né? Como humano, que no caso é Jesus, né? Para a terra. E mesmo assim o povo rejeitaram ele mesmo aqui na terra. E as pessoas falam, se eu estivesse no tempo de Jesus, eu amo Jesus. E para piorar a situação, né, Deus desceu aqui na terra, veio como humano, né, como Jesus. E o povo preferiram um ladrão do que o próprio Senhor que criou a terra. Olha aqui o que dizem em João, né? João 18, João 18, 39. Vós solte o prisioneiro. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Tipo assim, querendo dizer Jesus, né? Tipo assim, zombando, né? Falou pro povo. Então gritaram todos novamente, dizendo, não, queremos que solte este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Então, aí sabe o que pregam hoje? Chega, vamos pregar a mensagem da cruz. É o que eles falam, né? Hoje, essa geração má e adúltera que existe hoje, pregando nos altares, eles dizem assim, não, Jesus salvou até no dia da morte dele. Não, rejeitaram a Deus. Rejeitaram Jesus, rejeitaram a palavra de Deus. Não é para você pegar essa mensagem e transformar como Jesus estiver salvando até na hora da morte dele, não. O povo vai sofrer por essa escolha, né? Porque falou que é para cair sobre a cabeça deles, essa escolha que eles fizeram. Isso aí vai trazer uma consequência terrível que está escrita em Apocalipse pelos profetas. E Deus ele fala aqui, a gente está lendo, quem eu enviarei? Quem é que eu vou enviar? Poxa, quem é que vai vir para ir por nós, gente? Sabe, as pessoas, elas escolhem as coisas erradas. As pessoas, elas esqueceram que Jesus está voltando. Esqueceram do arrebatamento. Esqueceram que o Apocalipse vai vir. A marca da besta já está claro, gente. Quem não vê isso? Tudo que a gente vai resolver, né, irmã Daiane? É banco, é cartão de crédito, é banco. Hoje não se pega praticamente em dinheiro, você tem que ir no banco, passa cartão. Então já há um sistema a qual você não pode comprar e nem vender. Só falta a marca implantada em qualquer um. Então, gente, vocês não estão abrindo os olhos, vocês não estão vendo, né? Então, assim, gente, ó, o povo, falta o quê, então? Deus já mandou várias pessoas, né, falando a palavra de Deus, provando nas pessoas que ele é Deus, né, e as pessoas não quiseram. Quiseram quando viram acontecer desgraça na vida deles, aceitaram Deus, mas depois se arrependeu e aceitou o pecado novamente. E Deus, além de ter mandado várias pessoas, né, veio aqui na terra e foram trocados por o quê? Por um ladrão, pelo povo. Preferiram um ladrão. A coisa errada. Preferiram o erro. Preferiu o erro do que o certo. Então quer dizer que o quê? Que Deus, né, ele veio ao mundo para provar o povo, né? Poxa, porque ele falava, não, esse é o da profecia, né? Vamos proteger, vamos livrar, vamos escolher o certo. É o que o começo nós... É um malfeitor, né? O pessoal tinha prova disso. Agora Jesus, né? Quem que tinha certeza que ele estava mentindo? Ele é um inocente. Apenas é como acontece hoje, né? Tem pessoas que Deus levanta, pastores ricos não acreditam, poxa, Deus levantou essa pessoa. Tipo o pessoal antigamente, né? Aí Deus manda falar, o pastor não sente raiva, né? Aí quer o quê? Tipo fazer igual antigamente, né? Não, eu não gostei da palavra que essa pessoa falou, então vamos entregar ele pro rei. É um doido, é burros, não sabem ler, não sabem nada, e certo é o cara que tá lá falando bonito, que tem igrejona. Aí você ainda acha pouco de pessoas que não acreditam que Deus vai destruir a terra, né?
E, poxa vida, gente, Deus mandou pessoas para cá, para a terra. Sofreram, né? Foram perseguidos até o último dia da vida deles, por causa da palavra de Deus. Deus, o próprio Deus, veio em carne como Jesus, né? Foi morto na cruz, né? Apanhou, sofreu, zombaram dele e foi rejeitado, foi abandonado, gente. Isso aí vai cair sobre a humanidade. Isso que as pessoas não estão entendendo. Eles falam assim: ah, Jesus, ele veio para salvar, mas ele pregou e ele anunciou e ele falou também que os filhos da desobediência, falou do inferno, falou da condenação do inferno, falou que Deus pode lançar no inferno, e as pessoas não estão mais. Se Jesus, se Deus, né, tivesse descido como o rei de Israel, né, o povo de Israel com certeza ia seguir, mas como viu que era um homem simples, né, que falavam coisas que eles não queriam ouvir, né, aí lascou para eles, né. Então, assim, gente, tem pessoas que dizem assim: eu não acredito que Deus vai destruir a terra, não. Sabe, eu já falei para pessoas assim, que Deus ia vir, né, destruir a terra, né, e as pessoas que ele escolheu, né, tem que esperar, né, tem que seguir o caminho que Deus deixou, que é a palavra de Deus, né, para cada um seguir, errar, pedir perdão, mas não pecar mais. E tem pessoas que falam assim: ah, não, eu não acredito que Deus vai destruir a terra. Eu não acredito. Então, gente, o que diz em Isaías também, né, assim, Isaías 1:4. Ai das nações pecadoras, do povo, carregado de iniquidades, da raça corrompida, dos filhos malvados. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. De que servirás, que eu vos virá de novo? Se vós, obstinados, acumulais prevaricações sobre prevaricações, toda a cabeça está enferma e todo o coração abatido, né? Então, a palavra de Deus fala que ai das nações pecadoras, né? Então, ele diz em Isaías: ai das nações pecadoras. É o quê? O mundo, né? O mundo. Porque o mundo inteiro é cheio de pecados, né? Agora, como ele fala, a gente tem que aceitar ele, né? Tem que seguir o caminho dele, né? Tem que ser dócil. Age como uma serpente, né? E dócil como uma pomba. Ou seja, nós temos que entender, gente, que temos que ser cautelosos, assim como o leão vai pegar sua presa, né? Você vai ser trouxa e ser condenado para o inferno. Como que o leão vai pegar a sua presa se a presa vê que o leão tá vindo para cima dela, ela não vai correr, o leão não vai perder a comida dele? Então ele tem que ser calmo, cauteloso e paciente. Porque se ele não for paciente, se ele for correr, ele perde a comida dele. Então a gente tem que ser como o leão. Porque se a gente não tiver paciência, a gente perde a nossa salvação, né? Então, assim, gente, vamos ser pacientes, né? Vamos ser cautelosos, cuidadosos com a nossa vida. Porque se a gente não for, né, os inimigos estão ao redor, esperando só. É verdade. Então. E vamos se esforçar para fazer o que é certo. Com certeza. Não vamos ser sábios para o mal. Como Deus falou que há um povo sábio para fazer o mal, não o bem. O bem não fazem, olha aqui, ó. Diz aqui, ó. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e a entender com o coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades. Olha só, como a irmã Daiane falou, é tudo, gente. Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Então, gente, sabe, essa palavra de Deus, como temos pregado, que as pessoas escolhem, como Jesus falou,
né? Se o reino dele fosse desse mundo, as pessoas lutariam. As pessoas, sabe, se esforçariam, sabe, para livrar ele. Ou seja, gente, para fazer a coisa certa. Né? Mas nós temos pregado aqui, vou aqui ler como fala, né, irmã Dani, que João ficou com Jesus. Não, ele apareceu lá quando Jesus estava na cruz. Mas ele saiu fora também. Todos correram. Né? Ninguém ficou com ele. Jesus ficou sozinho, porque quando a gente faz uma escolha de fazer o que é certo, né? Automaticamente a palavra de Deus tem que se cumprir. Nós acabamos ficando sozinhos, né? Para que Deus venha olhar, né, para a nossa vida. Diz aqui, ó. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, tendo o abandonado, fugiram. Então você vê que Jesus ele ficou sozinho. Porque ele escolheu fazer o que? A coisa certa. Lutar pela palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Foi perseguido. Foi, sabe, apanhou, como a irmã Daiane já falou aqui agora. Então nós temos que lutar, gente. Né? Porque Deus está dizendo. Quantas pessoas existiam aqui na época de Isaías e Deus perguntou: quem enviarei? Né? Então, será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode ouvir da sua boca: eis-me aqui, envia a mim, Senhor? Né? O dia do Senhor vem, a palavra de Deus está aí. Nós sabemos que muito é mais fácil fazer o que é errado. Gente, olha, a gente abre a Bíblia, né? E vê Isaías, Jeremias, Mateus, todas as coisas que foram escritas, a gente sabe que foi pessoas, né, de Deus, foram pessoas que a gente sabe que foi escolhido para Deus. Acredito também que em Israel, né, hoje, todo mundo fala, né, nossa, Isaías foi uma pessoa assim assado, Mateus também, né. Então assim, gente, por que quando Isaías, ou Mateus, ou Jeremias estava vivo, ninguém escutava a voz deles? Depois que eles morreram, foi passando os anos, as pessoas falaram: o profeta Jeremias, o profeta Isaías, né? Então, assim, eles deixam, né, a pessoa morrer para depois acreditar. Não, mas o que a irmã Dani está falando é o seguinte: as pessoas acreditam, né, nos profetas que já foram. Mas na hora que aparece a palavra, né? Ou alguém falando que Deus manda, eles não querem receber. Então como que pode acreditar em Deus, acreditar em Jesus, pregar Jesus, e eles, né? Eles se acham santos, se acham pessoas assim que, né? E não obedecem a palavra, né? Eles não estão de acordo com a palavra de Deus, eles não querem ouvir. As pessoas não querem dar ouvidos, as pessoas se acomodaram com este mundo, irmão. Né? Aceitaram a mentira, abandonaram a verdade, esperam a salvação, né? E é muito triste a gente ver, né, que as pessoas de Deus, elas estão aí largadas pelo mundo, são errantes, são pessoas que já perderam a salvação, muitas delas, né, já estão totalmente no caminho espaçoso, na porta larga, e acham, né, que estão agradando a Deus com as suas obras, né? Porque, gente, olha, as pessoas, elas preferem sempre o lado oposto, né? O lado do mal, né? Então, você vê aqui que Deus, né? Deus mostra o que ele realmente é. Se você viu que não adianta você ser sábio, não adianta você ser rei, né? Porque, assim, se não fizer a palavra do Senhor, tudo na sua vida vai dar errado. E Deus mostra que ele é rei, né? Que ele é o Senhor dos exércitos, né? A coisa que eu quero mandar hoje sobre bênção e maldição de Deus, né? As pessoas têm medo de falar a verdade, ou lutar pela verdade, ou lutar pelas coisas de Deus, assim como abandonaram Jesus, preferiram as coisas erradas, o caminho errado, a porta larga, as pessoas erradas, abandonaram ele tudo, né? O que acontece, gente? Você não tem que ter medo de perder algo, né? E partir para a mentira. Por quê, gente? Porque aquilo que é seu é seu. Na mão de outro se torna maldição. Deus, ele vai estar sempre do lado daquele que faz a coisa certa. Nós temos que lembrar que nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, não interessa onde seja, no trabalho. Porque, poxa, se Deus não mostrar, né,
a manifestação do poder dele na tua vida, você fazendo o que é certo. Na verdade, a pessoa vai partir pro lado errado. Não, mas Deus mostra que ele é Deus. Ele faz o que é certo, ele te ajuda. Ele fala, esforça que eu te ajudo. Eu faço, eu sou Deus. E não há quem peleje contra Deus, gente. Não existe uma pessoa que possa se levantar, zombar, que possa dizer assim, olha, nós estávamos lendo hoje, a irmã dele estava lendo uma história hoje, não foi? Que uma mulher falou assim, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber do pastor, eu não quero saber de nada, que todo mundo se lasque, eu vou embora, largou um cara que ia casar com ela, foi embora, escolheu o caminho errado. Isso. Pegou o câncer, praticamente esteve na beira da morte, teve que pedir desculpa depois para a pessoa que ela ofendeu, pediu desculpa para Deus, se arrependeu. Então nós sabemos que de Deus ninguém zomba. Porque a palavra ela fala assim, eu estava concluindo o 6, aqui para a gente estar encerrando, 6:12. E o Senhor afaste, né, que estava falando. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Ou seja, toda a terra, né? E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. As pessoas, elas acham que Deus só castigou o povo de Jerusalém, né? O povo de Israel. Ou seja, Deus é justo, gente. Você acha, irmã Daiane, que Deus castigou tanto o povo dele? Permitiu pragas e pragas no povo dele. Mortes, guerras. Quando o povo estava errado, morria milhares de pessoas. Porque Deus levantava inimigos. Agora você acha que o povo da terra, do jeito que está desobediente, e está com a mesma palavra, gente. Por isso que Paulo fala, já que recebemos, andemos segundo a mesma regra. Você acha que o castigo não vai chegar para todas as nações? Você acha que este castigo que caiu no povo de Israel não vai alcançar o mundo inteiro? Do jeito que está se espalhando o movimento gospel, né? Mas está com a Bíblia. Os católicos estão com a Bíblia. As igrejas gay cristãs estão com a Bíblia. E diz aqui, estamos encerrando, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Gente, o jumento é mais inteligente que E o boi, né? Ele, como diz a palavra de Deus, ele conhece quem é dono dele. Até os animais que têm menos inteligência sabe qual o dono seguir. Então, o boi conhece o dono dele, e o jumento ele sabe ir. E onde é a manjedoura? Não conhece o nosso Criador? Nossa. Do seu dono, ele sabe para onde que ele vai, que o dono dele tá lá. Sabe? Então, mas ele diz, mas o povo dele não entende. Não entende. Né? Então, que você venha, né, a abrir os seus olhos. Quando você receber propostas que venham desagradar a Deus, que eu não falo para a irmã da Eva, estava concluído o Apocalipse. A gente vê as obras das pessoas. É só você olhar as obras das pessoas que estão na sua escola, as obras das pessoas que estão no seu trabalho, as obras das pessoas que estão na igreja, as obras das pessoas que estão no mundo. Poxa, você acha difícil que Deus não traga um castigo para a humanidade? Aí você começa a entender, não, realmente, assiste aí, Cidade Alerta, qual que são os outros? Tem bastante aí, do Marcelo Rezende lá, Cidade Alerta, né? Tem da Atena, tem internet, você pode ver as coisas horríveis que acontecem. Sabe, o povo de Deus está totalmente, você fala que é do mundo. Aí Deus fala assim, ó, o meu povo não entende. Né? Nós entregamos essa palavra nas tuas mãos, que você venha a ser abençoado, né? Abençoado, e que você venha a ser sábios, não para fazer o mal, mas para o bem fazer. Amém. Amém.